E vou começar com a Ana Lia, que eu gostaria que ela falasse um pouquinho também sobre o trabalho dela na Hereses. Ana Lia Larossa é psicanalista, membro fundador de Hereses, Rosário, Argentina, e ela coordena a Erdicine. Poucas palavras, um pouquinho sobre esse espaço. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Pido disculpas por no hablar en portugués, tan bonito idioma. Estamos en nuestra institución Heresis hace años que venimos trabajando en un espacio de formación que se llama Taller de Cine, donde a partir de películas de autor, decimos nosotros, hacemos un trabajo interesante comentándolas y de alguna manera trabajando con la teoría freudiana y lacaniana. Es un valor para nosotros el tema no solo del trabajo, sino de la selección del material que muchas veces no ha pasado por las salas comerciales. Están todos invitados. El jueves abrimos el ciclo de este año que está dedicado al retorno a Freud. Es un eje con 3 películas desde 1926, 1940 y pocos y 1962 con 3 directores fantásticos, donde vamos a trabajar los tiempos instituyentes del psicoanálisis. Bueno, no me quiero extender más, los esperamos, les mando a Flavia luego la invitación. Mari, muchas gracias. Pode repetir qual é o nome do tema? É o tempo? Sí, los tiempos instituyentes del psicoanálisis, los tiempos primordiales del psicoanálisis. El eje es retorno a Freud. Y comenzamos con una película de John Huston que se llama Freud, la pasión secreta, de 1962. Y después tenemos 2 más que, bueno, ya las van a conocer cuando vean la invitación y los esperamos. Nos encantaría, nos gustaría muchísimo contar con ustedes. Bacana, estarei lá. Obrigada, bueno, Ana Lia. Gracias, muchas gracias. Me silencio, gracias. E Antônio Carlos, também debatedor, Antônio Carlos Félix das Neves, certo? É psicólogo, certo, ótimo. Psicólogo e psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. É mestre pela UFES e doutor pela UERJ. Finalmente, nosso palestrante, Sidney Goldberg, psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, APOA. Então, Sidney, palavra toda sua. Obrigado, Flávia. Um prazer estar aqui com vocês hoje para trabalhar. Pode começar. Eu já estou falando. Obrigada. É porque você ainda não... Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Se tiver qualquer problema com o som, me avisa. Bom, queria agradecer muito o convite da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, especialmente a Flávia Chapeta, né, com seu ateliê de psicanálise, nome tão bonito e tão sugestivo, né? Eu gosto muito de pensar psicanálise nessa via, na via de um ateliê, né, de um artesanato. É uma ideia muito, muito rica essa. E quero agradecer também a companhia do Antônio Félix, que está aqui, da Ana Lia La Rosa. E é um prazer estar aqui falando com vocês. A Ana Lia eu já conheço de Hereses, já estive lá em Rosário, falando com eles. E aí, estava pensando agora, me ocorreu agora que eu estava preparando a mesa de onde eu ia falar, do meu computador, já tinha espalhado os livros em volta, estava tudo certo,
ia pegar meu copo d'água, minha cadeira, tava tudo certo. E aí, na última hora, o computador me avisou que sei lá o que com o iCloud. O iCloud não me reconhece. Eu não estou mais filiado no meu computador. Aliás, não é nem no computador. Eu não estou filiado no iCloud por enquanto. Ele espera uma senha de mim, mas eu não sei. Eu dei uma senha, ele não aceitou a senha. Então, o fato é que eu caí da filiação ali no iCloud. E aí vou ter que falar, então, né, aqui, olha, de improviso aqui no sofá. E é isso aí. Mas eu me lembrei que quando eu fui falar em aereses também, eu tinha feito na noite anterior um esquema do que eu ia falar e minha filha tinha me ajudado a fazer o esquema. E aí a gente pegou um táxi, foi para lá, e quando eu cheguei lá no Aereses para falar, eu tinha esquecido o meu esquema no hotel. E aí minha filha ficou louca, né? Ela falou, mas deu tanto trabalho para fazer. Eu falei, não tem importância, o importante foi a gente ter feito o esquema. Se ele não veio, não tem problema, é só a gente ter fé no inconsciente que alguma coisa vai acontecer, né? Então eu digo, bom, vamos de novo então com fé no inconsciente. E aí, ok. E eu queria então começar a falar para vocês, eu vou ler meu trabalho para vocês, o trabalho que a Flávia me convidou para falar, mas eu queria começar dizendo algumas coisinhas e vou começar com uma pergunta mesmo que a minha filha me fez. A minha filha está fazendo formação em psicanálise, né? Ela se formou em psicologia agora, recentemente. O nome dela é Alice, e ela, com 5 anos de idade, um dia aparece em casa e pergunta, estamos na sala, eu, minha mãe, que é a avó dela, minha mulher, e minha filha começa a perguntar o que é que tinha antes, né? O que é que tinha antes? Antes de tudo começar. E, bom, aí, em algum momento, não sei quem veio com a história de dinossauro, ela falou, sim, mas antes dos dinossauros, o que é que tinha antes dos dinossauros? Ah, não sei o quê, acho que apareceu o Big Bang, sim, mas antes do Big Bang, alguém fala, aí acho que minha mãe veio com a história de Deus, e ela falou, mas antes do Deus, o que é que tinha antes do Deus? Né? Bom, certamente ninguém conseguiu sair dessa enrascada, né? E aí eu me lembrei de uma, quer dizer, para falar junto, parece só um minuto que eu mudei de lugar aqui. Peraí. Pronto, voltei. Para agregar essa questão que a minha filha trouxe, eu queria trazer uma questão do Stefan Dedalus, que ele fala no Retrato de um Artista quando Jovem. É um livro, basicamente, que o Lacan trabalha no seminário O Sintoma, não é? O seminário dele, bom, já bem adiantado. E tem uma passagem que o Stefan Dedalus está se lembrando de quando ele é criança, e ele abriu um livro de geografia para estudar e ele viu uma coisa que ele tinha escrito. Então, ele tinha escrito assim, o nome dele, Stefan Dedalus, depois ele escreveu classe elementar, colégio de Clongowes, que é a cidade, Salins, condado de Kildare, Irlanda, Europa, mundo, universo. Então, ele vai do nome dele até o universo, né? Isso com a caligrafia dele. E Fleming, que era um amiguinho dele, em troca de um bolinho, escreveu na página oposta: Stefan Dedalus é o meu nome, Irlanda é o meu país. Em Clongowes tenho minha residência, mas só no céu espero ser feliz. Isso é a sacanagem dos amigos, né, que estão fazendo bullying com ele lá. Bom, aí ele lê os versos de trás para diante e diz, mas assim não era mais poesia. Bom, mas ele vai falando um pouquinho disso, lê de cima para baixo, de baixo para cima, e diz assim, que é que haveria depois do universo? O que é que haveria depois do universo? Nada. Mas haveria qualquer coisa em volta do universo para mostrar onde ele parava antes de começar o lugar do nada? Não poderia ser uma parede, mas bem que podia ser uma linha fininha.
bem fininha, lá bem em volta de tudo. Era uma coisa muito grande para poder pensar em todas aquelas coisas, em todos aqueles lugares. Só Deus podia fazer isso. Tentou imaginar que enorme pensamento deveria ser esse, mas só conseguiu pensar em Deus. Deus era o nome de Deus, assim como o nome dele era Stephen. Dieu era o nome francês para Deus, e era também o nome de Deus. E quando alguém rezava a Deus e dizia Dieu, então Deus imediatamente ficava sabendo que era uma pessoa francesa que estava rezando. Mas, embora houvesse nomes diferentes para Deus em todas as diferentes línguas, e Deus compreendesse o que era que todas as pessoas que rezavam diziam em suas línguas diferentes, ainda assim, Deus permanecia sempre o mesmo Deus, e o nome verdadeiro de Deus era Deus. Então, do nome ao universo, o que há por fora disso? Um sujeito suposto saber a chave das relações entre significantes e significados. Bom, dito isso, eu queria só ler mais uma frasezinha do Lacan, aliás, duas, do Lacan, uma que ele diz no Seminário 4, As Relações de Objeto. Ele diz assim: a interrogação, o que é o pai, está formulada no centro da experiência analítica como eternamente não resolvida, pelo menos para nós analistas, não é? Eternamente não resolvida. E uma outra citação do Lacan, que está no texto Ciência e Verdade dele, que está nos escritos, né? A Ciência e a Verdade, e ele diz assim: a psicanálise é essencialmente o que reintroduz na consideração científica o nome do pai. Bom, então, agora eu vou ler. Vou ler ainda uma passagenzinha do Lacan, onde ele dá uma resposta, ele dá a resposta estruturalista que nós temos para essas questões que surgiram aqui. O Lacan diz assim: naturalmente, a questão da origem da linguagem é um dos temas que melhor podem se prestar a delírios organizados, coletivos ou individuais. Não é o que temos a fazer. A linguagem está aí. É um emergente. Agora que emergiu, jamais saberemos quando, nem como começou, nem como era antes que fosse. Enfim, assim responderia o Lacan, né? Bom, então, vou agora apresentar meu trabalho para vocês. Lacan chama Notas a respeito de um seminário interrompido. Lacan cumpriu um ciclo de 10 anos em Sainte-Anne, em que proferiu 10 seminários, com duração aproximada de 1 ano cada um. Além disso, houve mais uma aula, de um seminário que teria sido o 11º. Teria sido? A questão se mostra pertinente porque o seminário que ficou conhecido como Seminário 11 é aquele que ocorreu meses depois da brusca interrupção daquele que havia se iniciado. Quer dizer, o seminário que ficou notório como Seminário 11 é o que ficou conhecido como os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, enquanto que o seminário que ficou elidido, suprimido, guardando consigo um assunto que Lacan deliberou que deveria ficar lacrado e ao qual nunca mais retornaria, é o seminário Os Nomes do Pai. Por que teria sido necessária essa elisão? Teria sido isso um ato ou um recalque por parte de Lacan? Os Nomes do Pai é o título do verdadeiro Seminário 11. Como é possível sustentar tal afirmação? O argumento é simples. Se numa família nascem 5 filhos e o 4º filho vive por apenas 5 minutos, nem por isso deixará de ganhar um nome e de ser reconhecido na linhagem familiar. O mesmo raciocínio pode aqui ser aplicado. Logo de início, Lacan adverte que nesse ano este será o último seminário que farei,
Isso é citação. Em seguida, pede algo inusitado e inédito, que os participantes fiquem em silêncio. Normalmente, Lacan intima e, às vezes, parece até suplicar para que participem, nem que seja com a explanação de uma pequena dúvida. Ele sempre fazia isso, né? Comenta que, até a noite anterior, acreditava que desenvolveria, naquele ano de 63, o que vinha lhes proporcionando há 10 anos, e arremata dizendo: meu seminário de hoje estava preparado com o mesmo cuidado que a cada semana dispenso a ele. E, na sequência, profere uma longa aula introduzindo o tema e um certo panorama do que seria tratado ao longo do ano. Portanto, não foi nem uma palestra, conferência ou qualquer outro tipo de intervenção que foi realizado nesse dia. O que ocorreu foi a explanação da primeira aula do Seminário 11, a respeito do tema Os Nomes do Pai. Que esse seminário não conste na lista de seminários como o 11º, constitui um ato falho, na medida em que deixa algo ocorrido numa posição de supressão, de elisão, e no seu lugar surge outra coisa, outro seminário proferido já em outro lugar, com outro tema para um novo público. Além disso, e como consequência suplementar, toda numeração subsequente contém e rememora o mesmo equívoco, esse ato falho. Podemos afirmar que, a partir do seminário 10, todos os outros correspondem a n+1. Então, o que a gente chama de 11 seria o 12, o que chama de 12 seria o 13, e assim por diante. O seminário que chamamos de 11 foi, de fato, o 12º, e assim por diante. Chama muito a atenção que um ato falho desta monta não gere polêmicas e debates entre leitores, seguidores, comentadores e até mesmo detratores da obra de Lacan, como seria de se esperar. Restou, assim, um ponto não analisado. Eu estou pensando aqui no que o Freud fala no capítulo 7 da interpretação dos sonhos. Ele dizia que, às vezes, ele pedia para alguém contar um sonho para ele uma vez, depois ele pedia para que contasse uma segunda vez, porque nas pequenas diferenças que houvesse na forma de contar da primeira para a segunda vez, é aí que o Freud colocava o dedo. Ele dizia: opa, na primeira você falou assim e na segunda você falou assado. Por que isso? Né? Ele estava baseado num conceito que ele chama de associações superficiais. Né? Então, ele diz que uma coisa se associa superficialmente à outra, quer dizer, coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas se associa por assonância, por estar junto no tempo, por alguma associação superficial. E ele diz, se a gente vai atrás dessa associação superficial, a gente encontra uma ligação profunda e importante. Bom, é nisso que eu estou de olho, então. Por que esse lapso nos interessaria? Esta aula única do seminário Os Nomes do Pai retoma a função Nome do Pai e atribui novo prisma a ela. Lacan propõe ir adiante em relação ao mito do Pai. Assim, inicia uma discussão a respeito da mitologia judaica e parte de onde Freud deixou cair sua pluma, o Deus de Moisés. Aqui, insinuou por onde iria, caso prosseguisse seu seminário, a questão entre o singular e o plural dos nomes do Pai. O Pai, interpretado por Lacan como o Deus dos judeus, aparece nessa aula sob 3 nomes. O primeiro, Shem, que significa o nome com maiúscula. O segundo, Eyer, Asher, Eyer, que significa sou aquele que sou. Isso é um nome, né? O Deus se apresenta a Moisés com esse nome, sou aquele que sou. E o terceiro é o Shaddai, que quer dizer todo-poderoso. Esse teria sido, segundo Lacan, seu ponto de partida. É daí que ele ia partir. Não sabemos até onde iria, mas, já na partida, podemos notar que o plural surge do lado dos nomes, mantendo-se a unicidade do Deus Pai. Logo em seguida, chegamos num ponto em que há uma questão nevrálgica na obra de Lacan, o tema da transmissão. É impossível não perceber aqui o momento agudo que vive em virtude da sua retirada da função de analista de data. Ele introduz o episódio bíblico do sacrifício de Isaac para falar da Baraká.
A bênção, Baraká é a bênção que um pai passa para o filho escolhido. O que se impõe aqui é a queda da origem biológica. Lacan faz notar que, de maneira diferente da que se passa em outras tradições, na tradição hebraica, a origem e a transmissão se dão desde sempre a partir da palavra. No início era o verbo, frase que resume grande parte do ensino lacaniano, como ele próprio afirmou a um jornalista em 73. Para falar desse episódio do sacrifício de Isaac, ele se vale de 2 quadros de Caravaggio. De escritos do Rabino Rashi, considerado o grande sábio do judaísmo, e do Pirkei Avot, capítulo sobre os pais, que está na Mishnah, que é um livro que compõe o Talmud, um compilado de interpretações da Bíblia, Antigo Testamento. Então, você vê que esse é o contexto que o Lacan vai montando para esse seminário que ele daria esse ano. A cena, então, desses quadros do Caravaggio, a cena diz respeito a um pai, Abrão, que está prestes a sacrificar seu filho, a pedido do Deus de nome impronunciável. No último instante, quando Abrão está com a faca na mão, né, nesse quadro, esse Deus promove a intervenção de um anjo, ordenando a substituição de Isaac, o filho, por um cordeiro, que estava o tempo todo ali na cena. Esse cordeiro, que Lacan chama de primordial, representa, segundo ele, e a partir desse ponto podemos já falar no mito lacaniano. Então, aqui eu entendo que o Lacan criou seu próprio mito. Ele diz que esse cordeiro representa os deuses anteriores aos quais aqueles povos pastoris estavam ligados. Ordenar que o cordeiro seja sacrificado não é um ato de benevolência. Deus não estava sendo bonzinho, dizendo, deixa o Isaac, sacrifica o cordeiro, segundo Lacan, né? Trata-se de imolar o Deus de sua raça, quer dizer, tinha que sacrificar o próprio Deus anterior, né? O hebraico odeia a prática de ritos metafísicos sexuais, que na festa unem a comunidade ao gozo de Deus. Valoriza, ao contrário, a ânsia que separa desejo e gozo. A circuncisão, porque aí o Abrão diz, não, tudo bem, mas eu não vim aqui à toa, eu vim aqui eu ia sacrificar meu filho para você, mas vou pelo menos fazer um cortezinho nele. E aí faz o corte da circuncisão. E o Lacan diz, bom, isso que vai ser dado, então, para Deus em oferenda, esse pedacinho de pele, de carne, que vai ser dado em oferenda, vai ser o ponto que vai fazer a aliança. É isso que vai fazer a aliança. Isso representa, ele diz, isso é o que eu chamo de objeto A, né? Lacan, tanto no seminário Angústia, como diz aqui, né? A circuncisão será, a partir disso, o sinal da aliança do povo com o desejo daquele que o elegeu. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para quem não tem presente. Não sei se aparece bem o quadro do Caravaggio. Aqui está o cordeiro, né? Não sei se fica bom. E o anjo, né, que veio. Aqui a gente tem a cara do filho, que está prestes a ter o seu pescoço cortado, e o anjo intervindo, né, para salvar o filho. Bom, no seminário O Avesso da Psicanálise, proferido 6 anos depois, Lacan diz que o complexo de Édipo e o mito de Totem e Tabu se apresentam como um sonho não analisado de Freud. Ele não explica tal afirmação, deixando-a, assim, de forma enigmática, mas fica implícita a ideia de que eles clamam por uma interpretação, porque se o complexo de Édipo e o mito de Totem e Tabu são como um sonho não analisado, logo eles pedem uma interpretação. Uma possível hipótese é que esta forma de abordar a mitologia judaica, e esse episódio em particular, viria como uma interpretação lacaniana do mito freudiano. Nesse caso, o pai da horda primitiva, em Freud, corresponde ao cordeiro primordial em Lacan. O totem e seus sucedâneos em Freud, no outro, Lacan, correspondem ao Deus que a Moisés se apresentou como sou o que sou. A principal diferença entre um mito e o outro é que
O de Freud segue uma cronologia em que o pai, que instaura a cultura, aparece num segundo momento, enquanto que, em Lacan, ao restituir a origem da psicanálise à tradição judaica, o Deus Pai está desde o início a criar e a desejar. Né? Depois, no debate, se quiserem, eu posso fazer o percurso que o Freud faz do pai da ordem primitiva até o cristianismo e mostrar a inversão que o Lacan faz. O Lacan bota de ponta cabeça isso, e ele põe o mito do Freud da ordem primitiva não no início da cultura, mas na ponta, entre nós os modernos. Bom, como dito no seminário O Saber do Psicanalista de 71, citação: mas por que não ver o pai do assassinato primitivo como um orangotango? Muitas coisas que coincidem na tradição, a tradição de onde, entretanto, é preciso dizer que a psicanálise surge da tradição judaica. Sabemos que Lacan retomou sua atividade dos seminários em outro local, meses depois, né? Porque ele foi tirado da sua função de analista de data e aí ele teve que se demitir da Sociedade de Psicanálise. Meses depois, e prosseguiu com ela até o fim de sua vida. Por que então não voltou ao ponto em que havia interrompido? Retomemos a cronologia. Na noite anterior a essa aula, Lacan soubera do resultado prático de um processo de negociação que já se arrastava há anos. A partir daquele instante, não poderia mais conduzir análises didáticas. Estava transformado numa espécie de analista café com leite. Né? Quer dizer, quem tivesse feito análise didática com Lacan tinha que fazer novamente. Agora, para o público geral, ele podia continuar como psicanalista, mas para formar psicanalistas não podia mais. Lacan viu-se na posição do cordeiro primitivo, feito um objeto A, entregue ao sacrifício tanto pela instituição à qual pertencia, quanto por seus alunos. Sua resposta a tal injunção pode ser marcada por alguns significantes, entre eles o lacre, primeiro significante, a excomunhão, o passe e a heresia. Eu vou falar então desses 4 significantes. Esse termo curioso e ambíguo, lacre, Lacan usou em um parágrafo de um texto de 67. O texto está naquela coleção Outros Escritos. E o texto se chama O Engano do Sujeito Suposto Saber, que faz parte dessa coletânea Outros Escritos. Em função da atuação de seus alunos, havia interrompido o seminário em que esclareceria que o lugar do Deus Pai é o mesmo do nome do Pai. Então, essa já é uma interpretação do Lacan em cima dos mitos freudianos. O lugar do que ele chama nome do Pai é o lugar do Deus Pai. Afirmou que via esta interrupção como uma passagem ao ato, o sinal de que esse lacre, citação, o sinal de que esse lacre ainda não pode ser retirado para a psicanálise, fecha aspas. E o Miller acrescenta que, quando ele foi publicar o seminário Os 4 Conceitos, ele viu essa aula e ele queria publicar essa aula. E o Lacan disse, não, ainda não é tempo de fazer isso. E depois, muitas vezes, ao longo do tempo, o Miller, de novo, apresentou para o Lacan e falava, vamos publicar essa aula? E o Lacan dizia, não, ainda não é tempo, e morreu sem publicar essa aula. Essa aula foi publicada muito tempo depois. Bom, esta posição se manteve ao longo de sua vida. Na maior parte de seus seminários, isso é importante, dali em diante, em algum momento esse tema lhe retornava. E nesses instantes, ele fazia alusão ao seminário interrompido e falava que teria dito coisas muito importantes, que esclareceriam diversos pontos, mas que nunca mais os retomaria e que não diria jamais o que teria dito. Isso é o lacre. A excomunhão é o significante que usa quando retoma seu ensino já em uma nova posição, prestes a fundar uma nova escola e uma nova linhagem na psicanálise. Com esta palavra, ele denuncia a estrutura religiosa da IPA. Nesse ponto, ele já não está mais na posição do cordeiro primordial, e sim na posição de um pai transmissor. Quer dizer, 4 meses, 5 meses depois do episódio, ele vai para um outro espaço e ele começa o seu seminário. E dali para frente começa, então, um ensino lacaniano, a gente pode dizer. Ele fez um xiste, quando ele diz assim, eu fui excomungado.
com isso, ele nomeia a instituição como uma igreja. 4 anos depois, ele inventa o procedimento do passe, com o qual, numa só tacada, deixa para trás a burocracia hierárquica das análises didáticas e cria o que poderíamos, com alguma licenciosidade, chamar de sua baracá, um método para verificar os efeitos de transmissão em sua escola. Como é que se transmite? Como é que a gente verifica que alguém foi alvo de uma transmissão e se fez cargo disso? Na primeira aula do seminário chamado RSI, em meados dos anos 70, que constituiu uma volta completa em seu ensino no sentido moebiano, na medida em que retorna ao tema dos 3 registros, que foi objeto de uma conferência dada em 53. Então, logo no início do seu ensino, em 53, ele dá uma conferência chamada O Simbólico Imaginário Real. E aqui, no meio dos anos 70, um seminário chamado Real Simbólico Imaginário. Ele começa brincando frente à plateia, soletrando lentamente, com uma voz rouca e gutural, as 3 letras RSI, fazendo soar na sua lalangue, em francês, heresia, porque ele diz heresie, não é? RSI, heresia. Estamos aqui com uma aerética que não me deixa mentir. A pergunta que poderíamos nos fazer é: heresia em relação a que discurso? A qual? Ao discurso religioso? Sabemos que Lacan chegou a ter agendado um encontro com o Papa. O Papa, na última hora, desmarcou, mas ele estava certo. Ele queria explicar para o Papa verdades do catolicismo que o Papa não teria percebido, né? Ele gostava de fazer isso. Ou heresia em relação à comunidade psicanalítica. Neste sentido, o termo heresia, que carrega em sua valise os 3 registros, seria uma tentativa de superação ao que há, não de religioso, mas de igrejeiro, de eclesiástico em qualquer agrupamento humano, e especificamente nos agrupamentos psicanalíticos. O Lacan faz questão de dizer, ele diz, bom, o que o Freud chama de ilusão, acho que algum microfone abriu aí, o que o Freud chama de ilusão, ele diz que a religião é da ordem da ilusão. Ele diz assim, eu concordo com a ideia, mas eu não digo que é a religião. Eu digo que é a igreja, é o eclesiástico, e não o discurso da religião. Isso ele tratava como um discurso da filosofia, né? Então, tá. Retomando as afirmações de Lacan, de que jamais falaria o que teria dito nesse seminário a partir do termo lacre, seria o caso de nos perguntarmos que tipo de supressão ou de elisão aparece nesse ato? Considerando que esse episódio tenha funcionado para o movimento psicanalítico lacaniano simultaneamente como um ato de fundação e uma manifestação inconsciente, a questão lógica que surge seria sobre qual mecanismo estaria envolvido nessa formação inconsciente. Trata-se de um recalque, uma denegação ou uma forclusão. Parece haver nisso elementos desses 3 mecanismos de exclusão. Em todo caso, como sempre, só é possível dizer algo a respeito de algum desses mecanismos a partir do que encontramos como retornos do que fora suprimido. Vou pegar 3 passagens para nos servir como exemplo. A primeira é que Lacan, 10 anos depois desse seminário que não aconteceu, ele faz reaparecer esse título, Os Nomes do Pai, embutido no título de um seminário chamado Le Nom Dupe Errant, mais ou menos assim, né? Que seria os não patos erram, ou os não tontos erram, os não tolos erram. Só que ele faz uma associação superficial, como diria o Freud, né? Tem uma homofonia entre esse título e você pode ler ele também como um trocadilho, que seria ou os não tolos erram, mas simultaneamente soa como os nomes do Pai. Ele abre esse seminário comentando esse título e dizendo que esse título funciona como um relevo de tudo o que ele fez enquanto transmissão da psicanálise até aquele momento. Comenta novamente o seminário interrompido. Diz que aqueles que causaram essa interrupção nunca saberão quais os nomes que ele teria trazido e que isto para eles permanecerá recalcado.
Tal trocadilho, condensado na identidade fonemática entre os dois títulos, produz, segundo Lacan, um enigma, não só para quem o lê como nós, mas produz um enigma para ele próprio. Tem algo que ele próprio ali também resta para ele como um enigma. Esse é um retorno. O segundo, uma frase. No final do livro da Elisabeth Roudinesco, ela colocou uma frase referindo a um desejo que teria sido expresso por Lacan de ser enterrado na Itália com um ritual tradicional católico. Isso gerou um processo judicial de difamação por parte dos Miller. O Jacques Alain Miller e a sua esposa, filha do Lacan, processaram a Roudinesco. Ficou por vários anos correndo esse processo. Era uma quantia alta que ela teria que pagar, mas, no fim, ela ganhou esse processo. Não foi considerado difamação. E a terceira passagem tem um interesse especial para todos os leitores, porque situa o ponto em que a lógica aparece como um discurso com o qual pode deslocar aquilo que ele nos diria a respeito da metáfora paterna e da função nome próprio, utilizando-se da mitologia bíblica, como ele diz no seminário O Saber do Psicanalista, na aula de 3 de março de 72. Ele diz assim: a metáfora paterna, principalmente o nome próprio, havia tudo o que era preciso para que, com a Bíblia, dessem um sentido a essa elucubração mítica dos meus dizeres. Mas nunca mais o farei. Nunca mais o farei, porque, afinal, posso me contentar em formular as coisas no nível da estrutura lógica, que, afinal, tem também seus direitos. Bom, então, Lacan se contentou a falar, utilizando da lógica, ele se contentou, né? Ele diz que também tem suas vantagens fazer isso. Ele se contentou em falar utilizando-se da lógica, mas o que ele queria, a princípio, era ter falado se utilizando do discurso mítico religioso. E não pôde, e ficou interrompido. Isso é importante, porque certamente não seria inútil, por exemplo, a gente retomar a leitura das fórmulas da sexuação, que estão escritas todas em caracteres da lógica, tendo em vista esse contexto. Fica claro aqui que não se trata de superação do discurso mítico pelo discurso lógico, como às vezes a gente escuta falar, mas de uma intrincada substituição. Então, de fato, um substitui o outro, mas não é porque um superou o outro. Né? Seria importante a gente pensar que, ao lado de dizer existe ao menos um que diz não à castração, isso aponta para uma necessidade estrutural, porém isso está necessariamente ligado à mitologia que nos sustenta, né? A mitologia judaico-cristã que sustenta o discurso da ciência, o discurso do capitalismo, a modernidade. Bom, mas isso não ficou dito, né? Lacan, no seu seminário de 54 e 55, definiu o inconsciente como sendo o discurso do grande outro, na medida em que cada um está condenado a tropeçar nos mesmos tropeços da geração anterior à sua. E cada um terá que fazer algo com isso e transmitir esse discurso e os seus tropeços à geração seguinte. Freud teve que enfrentar, em alguns momentos, uma acusação de que estaria produzindo algo como uma ciência judaica. Lacan, por sua vez, quando foi tratar de temas relacionados com a mitologia bíblica no seminário Os Nomes do Pai, terminou por deixar esse assunto sob um lacre. Essas notas visam chamar a atenção para esse ponto que ficou obscuro na obra de Lacan. Há ainda muito mais a se falar sobre esse assunto. É isso, meu trabalho. Obrigado, e a palavra está com vocês, para a gente conversar. Obrigada, Sidney. Muito obrigada pelo seu trabalho. Você estava falando, eu estava lembrando que, na verdade, esse tema me fisgou desde La Plata, quando eu assisti sua apresentação junto com o cartel que vocês tinham, acho que sobre os nomes do pai, não lembro muito bem o nome do cartel, né? Mas eu lembro que desde então, eu estou querendo conversar com você sobre isso mais, assim, porque eu acho que o seu trabalho é muito
muito rigoroso teoricamente, que você faz um percurso muito bacana na obra do Lacan sobre a questão dos nomes do pai, e você traz essa questão aí super importante também, que é por que que isso foi lhe dito, o que que aconteceu com isso, qual o destino disso, né? Então, queria te agradecer muitíssimo e vou passar a palavra para os debatedores e depois vou abrir para o debate geral. Quem quiser colocar perguntas, eu peço, por favor, por uma questão de organização, que coloque o nome no chat, tá bom? Então, Analia, por favor, pode começar. Bueno, en De un Joyce al otro, Jacques Aubert señala que a primera vista, cito textualmente, todo parece indicar que hay varios Joyce. Todo lo que los biógrafos detallan, la diversidad de las obras, su secuencia, su creciente complejidad, etc. Queda en pie la dificultad de despejar la razón en el sentido matemático del término, que cifra el paso de uno al otro. Y un poco más adelante, fin de cita allí, y un poco más adelante propone su modo de leerlo, tanto en los textos publicados como en sus textos de desecho, como dice textualmente, ubicando en este grupo a aquellos que Joyce no quiso o no pudo publicar o que excluyó de su canon. Para investigarlos propone un método y es leerlos desde la insistencia significante. Podemos establecer analogías más o menos directas entre esta referencia y la materia que Sidney nos propone pensar, sobre todo si podemos considerar a este seminario en cuestión, Los nombres del padre, que no consta en la lista, que está en una posición de supresión, como un texto de desecho al que Lacan nunca dejó de referirse, de distintas maneras, con diferentes complejidades, tal como plantea el recorrido de estas notas. No dejó de referirse nunca a él y los nombres que fue tomando fueron tan plurales como la pluralidad invocada para los nombres del Padre. Lo que se elide no deja de estar presente. La elipsis no es inexistencia, sino que subraya la complejidad de lo ausente. No casualmente, mi comentario se sostiene en Joyce por varias razones. Primero, por el inicio de las notas. Sidney inicia el texto hablando de lo que caracteriza la posición del poeta y del artista: asombro, curiosidad, y lo homologa con la posición del analista. Es preciso no comprender, estar atentos a lo que claudica, lo que falla, los desechos del discurso, para leerlos lo menos posible desde el punto de vista de la significación, tal y como propone Jacques Aubert. Después, y por sobre todo, porque es Joyce y su obra, Joyce es su obra, podríamos decir, lo que convoca a Lacan a seguir desarrollando el enigma que va desde los nombres del padre a la nominación. Joyce es su obra, subrayo lo anterior. Lacan se fascina con lo que el escritor le permite teorizar sobre la posibilidad de la transformación del síntoma, puesta en evidencia en la escritura de la palabra. De la grafía actual de symptôme a la primitiva symptôme, Lacan ubica la transformación que hace
que Joyce pueda ser nominado por su síntoma, dando así una vuelta más a las versiones de los nombres del Padre. Joyce encarna su propia teoría de la creación, las epifanías, para decirlo en una síntesis incompleta, y es calificado por Lacan como hereje. Cito, pero es un hecho que Joyce elige, por lo cual es, como yo, un hereje, porque el hereje se caracteriza precisamente por la aeresis. Hay que elegir el camino por el cual alcanzar la verdad, tanto más cuanto que, una vez realizada la elección, esto no impide a nadie someter la confirmación, es decir, ser hereje de la buena manera. Pensaba en las preguntas de Sidney relativas a la herejía. ¿Con relación a qué discurso? ¿Al discurso religioso? ¿A la comunidad psicoanalítica? Esta herejía, que incluye los 3 registros, se plantea como un acto de transformación. En el seminario que Lacan dedica a Joyce, la herejía no solo implica la libertad de elegir, sino también la de crear. La herejía de romper la lengua, de interrumpir los sentidos, que transforma e invierte el síntoma en síntoma, y también en el momento en que Lacan interrumpe su seminario, la herejía de sostener una praxis no burocratizada que atendía a lo singular antes que a las regulaciones arbitrarias. Pensaba así también si esta interrupción no es, además, una herejía que nos pone a pensar y a escribir sobre ella durante 3 siglos, al modo del deseo joyciano. Tal vez, y para terminar, encontré que estas notas de Sidney nombraban de un modo elíptico. Después Sidney comenzó con la referencia al retrato del artista adolescente, pero cuando leí el trabajo no estaban esas referencias. Tal vez, entonces, encontré que estas notas de Sidney nombraban de un modo elíptico, a través de la herejía del poeta, a Joyce y su camino de redención por la escritura. Hasta aquí. Gracias. Ana Lia, obrigada. Foi maravilhoso seu comentário. Eu vou passar para o Antônio Carlos e aí depois o Sidney comenta, responde os 2 debatedores, ok? Pronto? Pode falar, Antônio Carlos. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, particularmente a Flávia, no seu ateliê de psicanálise, que a gente está tentando tecer algumas coisas aqui, né? Aos colegas da mesa virtual e a todos que estão presentes, tá? Eu ia fazer isso em outro momento, mas eu consegui achar um dado da vida particular do Lacan que eu acho interessante colocar aqui, né? Que não é sem consequência. Eu vou ler aqui, que está no livro do Éric Porges, Os Nomes do Pai, em Jacques Lacan. No dia da primeira aula deste seminário, a 15 de janeiro de 64, sobrevém um acontecimento cuja coincidência é muito sugestiva. Lacan, nesse dia, é autorizado a dar seu nome à sua filha Judite, que até então levava o nome de Bataille. Quando Judite nasceu, em 41, sua mãe Silvia ainda estava casada com Bataille, pois não tinha pedido divórcio com o fito de manter a proteção que era conferida pelo casamento com um não-judeu. Depois da morte de Bataille, em 62, Lacan dá início aos procedimentos de legitimação de sua paternidade de Judite. Vou pular uma parte aqui. Pode legalmente, no terreno privado, dar seu nome de pai à sua filha, no momento em que cessa de falar sobre o nome do pai. Lacan, ele próprio, reconhecido como pai. Eu acho interessante trazer esse dado, né? Achei assim,
uma pérola que o Porges nos trouxe. Eu escrevi também, assim, gostaria de colocar duas questões a partir do que Cid nos trouxe. É interessante que eu tive acesso, gostaria de agradecer também ao Cid, ao texto, né? E ele suprimiu, vamos dizer assim, uma parte poética do início do texto, em que ele fala da gota d'água, né, Cid? E mais substituiu pela parte poética do diálogo que você tecia com a sua filha e outras citações de outros autores, né? Bom, recuperando então essa parte poética do seu texto, Cid inicia seu texto ressaltando a importância do espanto em nossas vidas e no processo analítico, lembrando-nos de toda uma psicopatologia da vida cotidiana, o que claudica, falha, tropeça, esquecemos, suprimimos, interrompemos. Ora, o significante interromper está no título original do seu trabalho, Notas a respeito de um seminário interrompido, que foi substituído por outro título por ocasião dessa apresentação. O que Lacan não disse sobre os nomes do pai, produzindo equívocos sobre como seria a sua real pontuação, uma afirmação, uma exclamação ou uma interrogação. Outro espanto também se fez presente quando o sobrenome paterno de um dos debatedores, no caso meu, fora substituído por outro. Todos esses equívocos, pensei, não é sem a questão dos nomes do pai que estamos aqui a conversar. Como se algo sobre esse tema nos colocasse diante da própria suspensão desse seminário que devesse permanecer lacrado, né? E aí, assim, eu estava brincando que eu estava carregando aqui o celular e deu um trovão aqui, né? E acabou a luz. Eu falei, meu Deus, o celular não vai carregar. Aí, todos esses fatos. Ô, Antônio, só para agregar no que você está falando, olha que engraçado, porque comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu liguei a porcaria do meu computador, ele nunca me deu problema e hoje ele me aparece com mensagem. Exato. Né? Você com o trovão. E eu, por um instante, pensei, como é que eu vou fazer sem o computador? Aí eu lembrei, tem o celular, né? Mas eu pensei nisso, eu falei, é um tema. É isso aí, é o tema, exatamente, é o tema, né? Se menciono o significante lacre, é porque Sidney comenta que Lacan utilizou esse termo, você mencionou aí mesmo, para dizer que jamais falaria o que teria dito no seminário, os nomes do pai. E Sidney comenta em seu texto, terminou por deixar esse assunto sob um lacre. Nesse sentido, pergunta a Sidney, né? Não poderíamos dizer que o não pronunciamento deste seminário, sua elisão ou suspensão, o lacre, não nos remeteria a algo do impossível, impossível de saber, como se fosse impossível de tocar o nome do Pai? Como se houvesse aí um interdito, um dizer entre linhas, ou um semi-dizer a verdade, que manteria a suspensão na forma de um enigma? E aí isso me fez lembrar o Édipo, quando Lacan cita, eu acho que é no Seminário 16, que ele fala que o fato dele suprimir o suspense ali do enigma, ele teve que a verdade introduzida no povo, ele teve que pagar, né? Por ele ter apagado a questão da verdade, né? Querendo ser mestre da verdade. Então, essa coisa de suprimir o enigma, eu fiquei me perguntando se pensar assim que a gente fala que o Freud levou a peste e que Lacan talvez, isso é uma suposição, manteve uma outra peste lá, né, mantendo esse lacre, né? Alguma coisa aí no que diz respeito à própria instituição em que ele fez parte. Uma outra pergunta, Sidney. A segunda questão é quase que um desdobramento da primeira, na medida em que Sidney, por diversas vezes, insiste em perguntar sobre a questão da elisão de seminários dos nomes do pai nos seguintes termos. Eu vou repetir suas palavras que você já disse, né? Por que teria sido necessária essa elisão? Teria sido um ato ou um recalque por parte de Lacan? E mais adiante, mais para o final do texto, você se pergunta, trata-se de um recalque, uma denegação ou uma fora-oclusão?
Aí, poderíamos dizer que Lacan, ao elidir ou manter em suspense esse seminário, ele o faz existir, ou seja, habitar o campo do real, daí suas constantes recorrências à interrupção do seminário? Parece-me que isso está de acordo com o que você diz, que em RSI, Lacan constitui uma volta completa em seu ensino moebiano, na medida em que retorna ao tema dos 3 registros, uma vez que, a partir daí, Lacan não mais fará referência ao seminário interrompido. Como se aquilo que não fora possível pronunciar agora estaria moebianamente existindo com a escritura do nó borromiano. Né? Teria uma outra aqui, mas eu acho que você comentou mais no final, mas só assim, que você deixou um pouco em suspenso, quando você diz que não seria inábil a leitura das formas da sexuação, tendo em vista o contexto. Se você pudesse, né, falar um pouco mais, como que você pensou que, a partir das formas da sexuação, poderia ajudar a pensar essa questão do lacre, né? Bom, para essas questões. Bom. Obrigada, Antônio. Super obrigada. Se você puder falar em 5 minutos. Eu não... Retornar aí para a gente poder, porque tem outras pessoas, um retorno. Não deu para ouvir? Não deu para ouvir. Para falar em 5 minutos? Se você puder retornar em 5 minutos, porque tem outras pessoas querendo perguntar para a gente. Sim, sim. E aí depois você vai respondendo também ao longo do debate. Claro. Não, sim, e assim, eu acho que quando eu falo em público, eu não gosto de me colocar no lugar de alguém que vai responder a questões, né? Eu considero que a gente está aqui conversando em transferência de trabalho. Estamos aqui quase que num cartel gigante, tentando produzir alguma coisa e patinando, escorregando em torno desse buraco, desse enigma, né? Então, vou tentar seguir. Eu agradeço muito, né? Foram muito bonitas as colocações da Analia e do Antônio Carlos, e assim, não tenho nada para responder, vou tentar tocar a bola e falar um pouco a respeito do que vocês levantaram. Vou começar pelo final, pela talvez a única questão que apareceu como questão mesmo, porque o resto eu considero que vocês fizeram o trabalho de vocês, né, de trazer as coisas. Mas sobre as fórmulas da sexuação, o que eu quis dizer foi o seguinte: por exemplo, a gente poderia tentar, Lacan deixou aberto isso para que a gente trabalhe sobre isso, tentar se perguntar, bom, e o que seria, como seria dizer o que está dito nas fórmulas da sexuação, por exemplo, no viés do discurso bíblico, por exemplo. Então, assim, para dizer de maneira curta e grossa e direta, que talvez eu nunca fiz sobre isso, já falei desse tema várias vezes, mas a gente vai chegando aos poucos, porque ele é difícil, né? Se o Lacan botou um lacre, não é fácil a gente chegar e ir falando coisas, mas assim, naquele lugar onde está escrito no alto, do lado esquerdo das fórmulas da sexuação, existe X, tal que X diz não à castração, nesse lugar a gente pode pôr assim, Deus. Com o contexto bíblico, ali é exatamente o lugar de Deus. E aí eu entraria na questão de dizer, o que o Lacan faz aqui é trazer Deus como um conceito para a psicanálise. O Freud, no Totem e Tabu, já tinha dito, ele já tinha falado o termo assim, o conceito Deus. Né? O Freud dizia assim, o conceito Deus, há o complexo paterno, e no complexo paterno, um dos elementos é o conceito Deus, que é derivado do pai. Para Freud, Deus é derivado do pai. Só que aí o que eu quero dizer é que, no meu entendimento, para Lacan, o pai e o pai da horda é que é derivado do Deus judaico trabalhado no cristianismo. É essa inversão que o Lacan começaria a fazer. É esse o ponto de onde ele iria
começar o seu seminário. Espera aí, deixa eu... No seminário Os Nomes do Pai, ele diz isso, ou é no seminário Os Nomes do Pai, ou, bom, já não sei mais aonde que ele diz isso, mas em algum lugar ele diz exatamente assim, eu teria começado... Ah, não, já sei onde ele dizia isso. É na citação peraí, na citação desse lugar que eu falei mesmo, peraí, achei. Nesse texto que se chama O Engano do Sujeito Suposto Saber, na página 329, quer dizer, da 329 a 340, mas num certo momento ele diz assim, esse lugar do Deus Pai é aquele que designei como o nome do Pai e que me propus a ilustrar no que deveria ser meu 13º seminário ou 11º em Santana. Aí é um jeito de contar que às vezes ele conta 2 seminários que ele fez antes, ainda no consultório dele, mas o que ele está querendo dizer seria o 11º, né? Quando uma passagem ao ato de meus colegas psicanalistas forçou-me a pôr um fim nele, depois da primeira lição. Nunca mais retomarei esse tema, vendo nisso o sinal de que esse lacre ainda não pode ser retirado para a psicanálise. Quer dizer, o que ele se propunha a ilustrar durante esse seminário todo? O que Lacan teria dito sobre os nomes do Pai? Ele teria dito, de início, que esse lugar que ele chama de nome do Pai é o lugar do Deus Pai, bíblico, né? De início. Agora, o que ele ia dizer depois, quais os outros nomes, todos os desenvolvimentos e consequências que ele tiraria disso, aí eu já não sei dizer, né? Tenho mais uns 2 minutos para falar ou passo a bola? 2 minutos, 2 minutos. Pronto, 2 minutos. Então, tá. Que é um jeito que eu quero tentar responder, não, mas conversar com a Analia e com o Antônio, porque os dois falaram sobre o nome. A Analia falou da questão de Joyce, que se faz um nome, né? Joyce, que é a sua obra, né? O seu Santôme, e o Antônio também trouxe essas questões com a questão do nome da Judite, né? Da Judite, que pode se chamar Batalha, e, aliás, vale a pena lembrar o nome próprio que o Lacan escolheu para sua filha, Judite, que foi um ato, né? Porque ela nasceu durante a Segunda Guerra, ou um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, então dar o nome de Judite, que vem de judeu, não é qualquer coisa, né? Para sua filha. Mas o que eu queria dizer para conversar, então, é o seguinte, eu estava atendendo uma paciente, eu troquei o nome aqui, né? Então não ficou tão bom quanto no original, mas digamos que a paciente chama Helena e ela está falando numa sessão sobre as dificuldades que ela tem para lidar com dinheiro e também as dificuldades que ela tem quando vai falar em público, porque ela fica com tremor na voz, a voz dela afinava, a boca seca, as mãos trêmulas e sentia vontade de chorar. Isso porque ela via o olhar do pai, o olhar censurador do pai. Bom, ela me conta isso agora, dessa vez, depois de anos de análise, no momento em que ela superou, ela atravessou esse sintoma, ela não sente mais isso, ela tem feito apresentações e não sente mais. E ela começa a falar das significações do nome dela, do nome Helena, que remeteria à candura, à docilidade. Claro, eu troquei o nome. Bom, mas ela está falando disso, das significações, e eu, para provocar ela, para que ela fale mais disso, eu digo para ela de um mito da Helena, que nesse mito a pessoa via sempre o copo meio cheio. Ao invés de ver o copo meio vazio, em qualquer acontecimento, ela via o copo meio cheio. Uma pessoa muito otimista, quase bobalhona. Enfim, claro que não faz sentido para vocês, porque eu troquei os nomes aqui, mas... E ela diz para mim assim, curioso você ter dito isso, porque o segundo nome, eu digo que é um mito de Ellen, mito de Ellen. E ela diz, curioso, o segundo nome da minha avó era Ellen. Eu digo para ela, então, bom, seu pai deu para você o nome da mãe dele.
E ela disse para mim que não, que Helena ela ganhou por causa de uma atriz que se chamava Ellen. O pai queria dar o primeiro nome da mãe dele, que era Lúcia, Lúcia Ellen do Carmo, e a mãe do pai não concordou com isso. Teria que dar também o nome da sua mãe. O pai, então, mudou. Disse que ia homenagear uma atriz chamada Ellen, dando o nome de Helena. Aí a mãe concordou com isso. Eu digo, bom, seu pai fez um truque para realizar o desejo dele. Ele transmitiu para você o nome dado à mãe dele, ele transmitiu esse nome para você, dando Helena, que contém Ellen. Independente de qualquer coisa que signifique esse nome, ele é algo que seu pai quis dar a você. Uma marca familiar, é sua herança. Ela chora nesse momento, diz que está muito emocionada e a gente encerra essa sessão. Esse é o jeito que eu queria responder aos dois colegas. Legal. Então, Obrigado. Legal. Eu vou abrir, então, para o debate. Eu queria começar, depois tem a Paula, Ana Virgínia e a Teresa Meloni. Eu queria começar te perguntando sobre o título, né? Porque, como bem lembrou Antônio Carlos, você também eligiu o título, mudou, né? Porque antes o título era O que Lacan não disse sobre os nomes do pai. E aí tem essa questão da pontuação, né? Assim, que eu inicialmente supus que tinha uma interrogação. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E também queria te colocar, porque você coloca também esse seminário elidido com um ato de fundação, de alguma forma, né? Assim, e aí eu fiquei pensando que essas rupturas, né? Quer dizer, na verdade, foi a IPA, se a gente pensar assim, foi a IPA que, de alguma maneira, criou o Lacan, né? Porque foi essa expulsão que permitiu fundar a escola e toda a teoria dele, né? Assim, e aí eu queria assim te perguntar sobre isso, sobre esses cortes, né? Porque aqui no Rio, por exemplo, também aconteceu um fenômeno parecido, porque de uma escola, que era o Colégio Freudiano, por exemplo, saíram muitas outras, né? Então, esse ato de fundação, né, assim, frutífero, né? Enfim, que isso pode ter a ver com os nomes do pai? É isso. Então eu vou pedir para as pessoas perguntarem e você depois faz o fechamento, tá bom, Sidney? Então agora, Paula, por favor. Oi, Sidney, boa noite a todos. A Flávia já falou disso no início, na abertura do debate, que o Sidney ele traz uma questão super instigante para a gente, mas, ao mesmo tempo, muito bem fundamentada, teoricamente, no percurso do Lacan. Bom, eu vou começar com uma brincadeira, porque vocês estavam falando disso, do trovão, e o Sidney começa a fala dele falando de uma desfiliação ao iCloud, que ele não está mais, não há mais filiação ao iCloud. Por isso deu toda essa confusão do computador, do celular. Isso me chamou muita atenção numa apresentação que ia ser justamente sobre os nomes do pai, a filiação ao iCloud. Então, é só uma brincadeira e uma provocação se o iCloud hoje seria um dos nomes do pai. Essa é uma questão. A outra, o Antônio Carlos, de alguma maneira, insistiu, e a Flávia também, mas eu também vou insistir com ela, que eu gostaria que você pudesse falar mais, Sidney, sobre a pergunta que você se faz, se essa elisão desse seminário foi da ordem de um ato ou da ordem de um recalque. Eu queria escutar um pouco mais sobre isso. E se a gente pode, de alguma maneira, pensar, já que você também falou das fórmulas quânticas e referiu ao totem e tabu, se esse seminário que tem um lacre, que ficou elidido, se ele funcionaria aí como uma espécie de exceção, ao menos um, nessa série que foi a produção do Lacan. Tá? É isso. Mas muito obrigada pelo trabalho. Eu depois gostaria de ter acesso ao texto, diretamente ao texto.
Obrigada, Paula. Ana Virgínia, pode colocar. Boa noite, obrigada, Flávia, pelo convite. Muito bom estar aqui nessa atividade, como tu propões, como tu enlaças os colegas. Foi um prazer ter visto a apresentação de Sidney e escutar Ana Lia e o Antônio Carlos. Bom, a minha questão vai bem, como acho que a anterior apresentadora que fez questão, essa Ana Paula, não, com o Xista, eu também vou por essa via, porque também me chamou a atenção como Antônio Carlos e o Sidney vão falar das origens, não? Quando o computador dele não está funcionando, que deu, não? Aparentemente tudo errado, ele disse, vamos ter fé no inconsciente. E o Antônio Carlos com a questão do relâmpago, trovão, não? Daí fiquei pensando, não, do que estão falando, não? E lembrei da filhinha do Sidney, quando era pequena, que estava dizendo o que vem primeiro, não? Nesse sentido, lembrei que há uma parte que se chama Fiat Lux. Fiat se escreve em italiano, faça-se a luz, não? Fiat Lux. E lá cá, em um trecho, com o seminário Os Nomes do Pai, ele diz que sempre pensamos que as origens vêm das estrelas, não? Então, o pai, enquanto origem, tem que ser alguém grandioso, como os da IPA pensavam que era Freud, não? O único pai, não? E o pai da psicanálise. Quando ele começa a questionar, em 53 demora 10 anos para poder falar de que Freud é o pai da psicanálise, mas se pode questionar a psicanálise para além de Freud, que podem ter outros pais. O problema surgiu, ao meu ver, que quando ele começa a questionar Freud, porque é um leitor crítico de Freud, e não a Freud enquanto pessoa, escutaram como se ele estivesse fazendo injúria contra esse pai totêmico, que seria Freud para os analistas da IPA. Não, ele não toma assim. A Freud que critica, vai e volta, porque é um cara, é um leitor, não? Que baixa o outro no nível de poder ler. Bom, tudo isso para chegar, não? Um parênteses aí, porque as coisas vão se concatenando, mas o contraponto de que se o pai, supostamente, sempre temos a origem de que vem das estrelas, ele diz, Lacan, diz fiat fatuo, não? A luz, não? E outra vez coloca em italiano, coisa que me chamou a atenção, fiat fatuo. Fatuo é uma palavra italiana que é um foguinho que vem da podridão, das essências, do lixo, e sempre é um foguinho que, na verdade, é um foguinho que não queima, é um foguinho que é uma luz, mas que em seguida se apaga, né? E que aí nós damos bola em uma análise. Essas merdinhas, né? Vamos falar aqui merdinha no sentido pior, não? De adubo, disso que está embaixo, não? Com isso para poder brincar com a origem, com o relâmpago, com o computador que o Sidney e o Antônio estavam falando. E com a Ana Lia, o que escutei, que estava falando do Joyce, os nomes, nunca tinha pensado em que tantas línguas que o Joyce colocava, é como se tivesse vários pais, não? Vários pais no sentido que tinha todas as línguas. Então, qual era a língua? Não? Nenhuma e todas. Então, aí fiquei pensando que, bom, ele se desprende dessa coisa do nome da língua, do que se poder transmitir, para ir pelo som, né? Para essas coisinhas que se soltam, né? Bom, obrigada. Obrigada, Ana. Foi ótimas questões.
Eu vou passar agora para a Tereza Meloni, a última pergunta, aí você responde, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, Sidney, parabéns pelo seu trabalho, pela rigorosa pesquisa e pela carinhosa transmissão, né? Em primeiro lugar, eu queria pegar uma cola na fala da Ana Virgínia, falou imediatamente agora. O significante estrelas, pelo menos para nós em português, não sei se em espanhol acontece a mesma coisa, tem a ver também com destino, né? Você falou da origem nas estrelas, e também tem a ver com origem, tem a ver com destino, né? Eu achei isso interessante. Bom, três coisas que eu pensei. Eu me lembrei, quando você falava do seminário, da situação do seminário 11 e do seminário que nunca foi publicado, não havia o que ser publicado, não foi nem proferido, que é dos nomes do pai. Eu me lembrei da interpretação da leitura que Freud faz do Michelangelo, da estátua do Michelangelo, que foi algo que o afetou profundamente, e ele se debruçou em cima de cada detalhe do que significaria o Michelangelo com as tábuas da lei na mão, quase que escorregando da mão dele, e ele com a atitude de como se quisesse tomar uma atitude, fazer alguma coisa, e aí eu quero marcar a distinção entre ato e ação, né? Ele estava numa posição com a perna assim para, né, enfrentar o povo que estava profanando, né, o seu Deus e dançando em torno do touro sagrado. E ele, Freud, em algum momento, fala de inibição, pelo menos onde eu procurei. Ele segura, né, isso que seria uma ação, e ele não faz isso, quer dizer, ele não enfrenta esse povo, né, mas ele permanece com as tábuas da lei. E eu fiquei pensando se os 4 conceitos fundamentais, o nome do seminário 11, não seriam essas tábuas da lei, né? Que, de alguma maneira, veio nesse lugar de transmissão da psicanálise. A outra observação que eu falei, que eu fiz, é que, quando Lacan diz, pelo menos eu fiz essa leitura, que ele não falaria mais disso em momento nenhum, não falaria de isso, né? Do isso, o isso se transformou num dizer. O dito, né? Aquilo não foi dito. Ele disse que não diria, aquilo não foi dito. Mas daí emanaram inúmeros dizeres, né? O nome do pai não foi dito enquanto significante, mas ele produz um deslocamento em toda a obra do Lacan, né? Um deslocamento do nome, né? E isso me parece ter aquele efeito, né? que enfim, a Ana Paula colocou de um jeito, o Sidney de outro, mas aquele efeito do que está fora, né? Ou pelo menos que não é a função fálica, que funda, né? Aquilo que não é função fálica, funda que todos sejam, né? Esse que fica de fora. Então, isso que não é dito, de alguma maneira, promove, né, um dizer na obra do Freud. Nesse sentido de que o nome do pai é a fundação para a formação de analistas, né? O 1 a 1 de analistas. Então, o nome do pai, que de alguma maneira não é dito, não é publicado, faz com que esse nome do pai prolifere formação de analistas. Foram as coisas que me ocorreram na sua fala. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. Sidney, você tem a tarefa assim, de responder tudo em 5 minutos. Uau! Olha, então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, não as perguntas, mas as colocações de vocês, né? Cada um de vocês, rapidinho, também fez o seu trabalho e trouxe aqui, né? Colocou do seu, a partir do que eu trouxe. E aí vou, né, tentar, em 5 minutos, falar alguma coisa, mas, enfim, vou tentar ver por onde eu posso ir. Eu acho que uma questão bastante importante que... Primeiro, eu queria começar pelo que a Tereza falou, dizer assim, bom, eu penso que o seminário ele aconteceu, esse seminário Os Nomes do Pai. Foi uma aula só, mas aconteceu. E aí foi interrompido, né? Mas como uma criança que vive um pouquinho,
ela viveu, tem seu lugar e ela não se confunde com as outras. Ela tem a posição dela entre os filhos, por isso que eu acho que ele tinha que estar marcado, mesmo tendo tido uma aula só. Agora, você falou das tábuas da lei, e é interessante porque o Lacan diz que as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, eles constituem as leis da fala. Né? No Seminário 7, a ética da psicanálise, ele diz os 10 mandamentos constituem as leis da fala do humano. Agora, é interessante também o seguinte, o nome de Deus, o nome do Deus dos judeus, ele é um nome que ninguém sabe qual é. O que se chama de Kabbalah é o estudo que seria para descobrir o que é o nome do Deus. Né? Como as letras em hebraico correspondem a números, então a Kabbalah é uma numerologia. Ela tenta fazer as contas de qual seria o nome de Deus. E uma vez eu perguntei para um rabino, eu falei, mas afinal de contas, qual que é o nome do Deus? Não, a gente não sabe. Eu falei, mas vocês fazem o quê? Não, a gente faz aproximações. A gente chega em certos números e nomes que são aproximações. Agora, quando alguém consegue ou falar o nome de Deus ou escrever o nome de Deus, isso provoca um efeito no real. Então, por exemplo, o mito ou a lenda do Golem, que é um monstro de barro que se faz, né? Em alguns momentos da história dos judeus, em alguns guetos, alguém construiu um monstro de barro que iria defender os judeus. Como é que se deu a vida para ele? Ou escrevendo o nome de Deus, um sábio cabalista escreveu o nome de Deus num papelzinho, num pergaminho, enrolou e colocou na narina do monstro de barro ou no ouvido, e com isso ele ganhou a vida, ou assoprou o nome de Deus no ouvido do bicho, do monstro, e o monstro ganhou vida e passa a obedecer. Enfim, história parecida com a do Frankenstein e tudo mais, mas assim, retorno no real, né? Se você pudesse preencher com uma palavra isso, teria um retorno no real, um retorno mágico, tal. O Gershon Scholem, que é da escola alemã, né, crítica, da teoria crítica, ele diz que ele escreve sobre o Golem e ele diz que todos nós somos Golem, né? Porque Adão foi feito do barro, a palavra Adão significa aquele que vem do barro, foi feito do barro e Deus teria soprado o nome dele no ouvido dele, com isso ele teria ganhado vida. Como nós somos descendentes dele, seríamos descendentes também de um Golem assim. E há quem diga que o computador também é um Golem, porque é uma coisa construída, alimentada por palavras e números e senhas, ganha vida e passa a atuar. Mas estou aqui conversando, né, com a Ana Paula também, que falou do iCloud, né, como um dos nomes do pai, mas tentando juntar o que a Ana Paula falou com o que a Flávia colocou, né? A Flávia falou de que do colégio surgiram várias escolas e a Ana Paula falou, bom, se esse ato do Lacan funciona como o ao menos um, né? O momento em que o Lacan estava lá na sua escola e ele recebe essa punição de não poder mais ser analista de data, isso foi uma porrada para ele. A gente tem que entender isso como uma coisa que ele não queria. Ele lutou até o último momento, anos e anos, para não ser expulso da IPA. Isso tem que ficar claro. Não é que ele quisesse. Ele vai fazer seu ato de fundação, sim, depois de ter sido expulso. Não podemos dizer o que teria acontecido se ele nunca houvesse sido expulso. Por outro lado, é claro que ele também fez por onde ser expulso. Desde o inconsciente dele, ele trabalhou para ser expulso. Mas digamos que assim, conscientemente ele trabalhou para não ser expulso. É só ler a história ali da coisa. Ele pedia, inclusive, para analisantes dele, que estavam sendo perguntados, né, sobre como era a prática dele, para que dissessem que as sessões dele não eram tão curtas assim, para que ele não fosse expulso. Mas desde o inconsciente dele, claro que ele também fez por onde ser expulso. Então, assim, ele podia ter ficado deprimido, ele podia ter ficado produzindo sintomas. O que eu acho que aconteceu foi que depois de uns 4 meses que ele foi expulso, ele consegue se reerguer, ele arruma um outro lugar para falar, e aí sim, né, eu digo aqui, olha,
primeiro ele interrompeu seu seminário, chamado Os Nomes do Pai, e deixou, a partir daí, alguma coisa como uma cicatriz. Essa cicatriz passa a referir uma borda de um buraco. E irá, de tempos em tempos, dizer que tinha coisas importantes para dizer, e não disse. Ou seja, tudo que ele trabalhou anteriormente e tudo que viria a trabalhar posteriormente deixaria em aberto aquilo que teria dito se houvesse proferido todas as aulas. Mas, ao invés de ficar inibido ou deprimido, após marcar esse buraco, em consequência de sua excomunhão, ele reagiu. Reagiu com o quê? Com invenções. Não com depressão, nem com sintoma, mas com invenções. Quais? Vou falar 4 invenções rapidamente. O procedimento do passe, a fundação da sua escola, é a partir daí que ele funda a Escola Freudiana de Paris, a revista Silicé, né? E o funcionamento dos cartéis, a transmissão em cartéis. Ele inventa tudo isso a partir desse momento, a partir desse trauma que ele sofreu. Isso foi um verdadeiro trauma na história do Lacan e na vida dele. Mas, a partir disso, ele conseguiu fazer invenções. Porém, também restou disso fracassos. Então, ele também colheu fracassos. Ele acabou tendo que dissolver sua própria escola mais adiante. Em relação ao procedimento do passe, ele acabou dizendo em 78 que também houve um fracasso naquilo. Quer dizer, não é uma coisa simples. Isso abriu para a gente a possibilidade de invenções, que a gente deve retomar e prosseguir elas, né? De invenções, porque, ao invés de fazer um estudo baseado em coisas burocráticas, por exemplo, os cartéis, né, visam um estudo onde não tem a figura do mestre, mas tem a figura do mais um, quer dizer, de um heterogêneo que vai funcionar naquele grupo, no sentido de empurrar as pessoas a fazerem uma produção, e não uma produção na forma de cola, mas uma produção criativa. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Então, nesse sentido, por exemplo, né, o fato de que no movimento lacaniano seja muito comum que escolas se formem e depois de um tempo existam brigas, elas se dissolvam e novas escolas se formem, isso é um movimento que se repete muito, não é? E então se repete muito, e isso talvez tenha alguma ligação com o fato de algo que não foi dito, né? Que não, dessa parte que não foi possível tirar do lacre sobre isso. E aí eu queria dizer uma coisa, eu falei desse Deus que é impronunciável, é um nome vazio, não é? Para dizer o seguinte, por exemplo, no regime democrático nós temos 3 anéis que devem funcionar de uma maneira moebiana, né? Legislativo, jurídico e executivo. Então, por exemplo, se alguém se arvora a ocupar o lugar do Pai, a ocupar esse lugar de Deus, a gente tem problemas. A gente passa para o campo da perversão, da instrumentalização, e a gente passa a ter problema. Então, por exemplo, quem é que tem que reger a nossa sociedade democrática? Uma carta. É uma carta magna, né? Nossa Carta Magna última foi redigida em 88, se eu não me engano. Quem interpreta a Carta Magna? Porque é preciso interpretar, porque como é feito em palavras, as palavras são sempre sujeitas ao equívoco. Vocês veem só, eu pensei assim, eu vou tirar a parte menos importante, os 2 primeiros parágrafos do meu texto, eu vou tirar porque é o menos importante que eu falei, para não ficar muito tempo, vou tirar. Pois foi justamente o que a Analia e o Antônio comentaram, pelo jeito foi o que mais agradou a eles, foi esse início, quer dizer, você vê o que é a intenção de quem escreve e a leitura, né, daquele escrito, quer dizer, aquele que escreve não tem controle nenhum, e é assim que é para ser, né, sobre o que escreveu, assim como quem fala também não tem controle. A gente tem que se reconhecer naquilo que vem do outro, na leitura que vem do outro. A ética da psicanálise é essa, né? Aonde isso era, eu devo advir aí. Bom, não sei como é que eu estou com os meus 5 minutos, mas... Já passou, né? Mas... Já passou. Dá uma concluída, eu acho que falta falar da Ana Virgínia, né? Da Ana Virgínia, pois é, ela falou do Fiat Lux, e me fez lembrar,
Tem uma entrevista que o Lacan dá, né, em 73, ele dá uma entrevista, ele é num livrinho que chama O Triunfo da Religião, foi publicado num livrinho chamado O Triunfo da Religião, ele dá uma entrevista e ele fala dessa passagem, ele diz bom, para a psicanálise, porque o repórter fala para ele, se eu disser que no princípio era o verbo, eu tô sendo lacaniano, e ele diz, sim, mas a gente diz mais que isso, a gente diz que antes do princípio já era o verbo, e aí ele volta ao Gênesis, que significa no início, a palavra Gênesis, em hebraico significa no início, Bereshit, no início, e ele diz, bom, no início você tinha Deus e o verbo juntos, nada antes. Então, o mundo é construído com o próprio verbo, é o verbo em ação. Faça-se luz, faça-se dia, faça-se noite, faça-se... Bom, são 7 dias aliás, 6 dias de trabalho, né, construindo através do verbo, do significante. No 7º ele descansa, né? Mas o Lacan diz assim, no seminário 11, no final da primeira aula, ele diz, a psicanálise, ela parte de um ponto, ela tem um pecado original. O pecado original da psicanálise é um desejo não analisado do Freud. É um desejo não analisado do Freud. Está na última página da primeira aula do seminário chamado 11, né, que não é 11, que, por sua vez, ele é chamado o seminário Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, mas quando ele foi proferido, não era esse o nome. Esse é o nome que o Miller deu depois. O nome que o Lacan deu é Os Fundamentos da Psicanálise. E se você olhar logo no começo essa parte dos 4 conceitos, ele fala os 4 conceitos e ele diz 1/5. Ele diz, eu abordo esses 4 conceitos com o conceito de significante. Poderia ter sido esse o título desse seminário, né? Os 5 conceitos fundamentais da psicanálise, 4 do Freud e 1 do Lacan. Bom, mas, então, nesse seminário, ele diz um desejo não analisado do Freud. Eu teria trabalhado sobre este ponto não analisado do desejo do Freud no seminário Os Nomes do Pai, 4 meses antes. Não vou fazer isso. Bom, assim eu encerro o que eu tinha para falar hoje. Muito bom. Sidney, Ana Lia, Antônio Carlos, muito obrigada. Obrigada para todos vocês pela contribuição, pela escuta. Muito bom, Sidney. Olha, eu acho que você trouxe várias questões que a gente ainda vai poder refletir durante muito tempo, viu? Muito bom mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sidney. Gracias, Antonio. Flavia, sobre todo, gracias. Gracias. Imagina, un abrazo. eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Obrigada, gente. Boa noite, hein? Buenas noches. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada, tchau.